Volume 12, Capítulo 3, Anciã do Clã. Shelry. Níveis e equipamentos atuais. Mestra Ferreira nível 44. Equipamento: lança de aço poderosa, cota de malha, chapéu de couro endurecido, luvas de couro, botas de couro endurecido, miçanga sacrificial. Eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas de alguma forma acabou que alguém chamada Cassandra quer me encontrar junto com a rotina. Vamos sair amanhã de manhã para resolver isso, então fique atenta. Eu voltei para casa depois de ir a bode e expliquei a situação para a rotina. Tia Cassandra disse isso. Sim, ou pelo menos foi o que ouvi. Rotina pareceu saber de quem eu estava falando imediatamente, então essa anciã Cassandra deve ser realmente uma pessoa famosa no clã élfico ao qual Rotina e Cássia pertencem. Gostaria de saber qual é exatamente o relacionamento dela com ela. Honestamente falando, não estou em boas relações com ela. Rotina me disse que seu relacionamento com Cassandra não era exatamente ideal. É mesmo? Sim, um pouco. Mas Cássia disse que ela é alguém gentil com os membros de seu clã. Não estamos nos melhores termos porque a subjugação dos labirintos não estava progredindo no ritmo desejado no território do meu pai. Entendo. Isso explica muita coisa. A razão pela qual o Conde de Selmar foi destronado foi porque a subjugação dos labirintos, dever de todo nobre que governa seu próprio território, não estava progredindo. Então imagino que a anciã do clã deve ter expressado sua desaprovação pela inação dele em alto e bom som. Quanto mais gentil você for com os outros, mais se preocupará com o bem-estar deles e mais sentirá pena deles. Mas, olhando pelo outro lado, o Conde de Selmar, ele deve ter pensado que provavelmente estava sendo repreendido e criticado sem motivo. Entendo. Não. Naquela época, eu achava que meu pai era criticado por ela sem motivo, mas agora vejo que as palavras que ela dizia ele deviam ser conselhos sinceros, dados do fundo do coração. Se ao menos eu tivesse mais poder naquela época, talvez tivesse conseguido ajudá-lo de alguma forma. Bem, isso explica porque ela acha que elas não estão em bons termos. Afinal, quando você acha que está sempre certo, qualquer tipo de bom conselho simplesmente cai em ouvidos surdos. Então, Rotina, isso significa que você não quer ir vê-la? Não, eu vou com você. Vai saber o que ela teria dito se eu ignorasse de propósito o desejo dela de me ver agora? Bem, é uma situação dessas. Se ela for comigo, provavelmente será repreendida em nome do pai, mas se não for comigo, será repreendida por não ter ido quando Cassandra queria que ela fosse. É como uma nora sendo chamada pelos sogros para um interrogatório. Não importa se ela decide desistir ou seguir em frente, ela ainda vai ficar presa no inferno. É isso que significa não estar em bons termos com um membro da sua família. Parece que o Duque e Cássia também irão para lá por uma rota diferente, mas você concorda com isso? O Duque de Hearts, inimigo jurado do meu pai. Se ele aparecer desarmado na minha frente, por favor, certifique-se de não fazer nada precipitado enquanto eu estiver com você. Posso pedir para você fazer isso? Mesmo que ela não quisesse se encontrar com o Duque, ainda assim viu isso como uma oportunidade de vingar a humilhação de seu pai. Pensando bem, talvez acabemos encontrando o Duque Cássia afinal. Só espero que a Rotina não pense que vou ajudá-la a se vingar por causa do pai dela, e é por isso que gostaria que a Rotina me prometesse que, se realmente os encontrarmos, ela não vai me deixar para trás, seu mestre atual, para seguir seu desejo de vingança. Tipo, entre as 5 principais palavras que eu quero que ela diga, mas será que ela vai me ouvir? Eu ficaria feliz se ela conseguisse fazer isso para que a nossa visita acabasse bem. Bem, mesmo que a vingança não seja tão ativa aqui como era no período Edo no Japão, este mundo ainda é um lugar muito brutal, então nunca se sabe. Também me pergunto se Rotina conseguiria continuar a mesma que agora se conseguisse realmente se vingar do que aconteceu com sua família. Roxane e Shelry, que estavam ouvindo a conversa depois que terminaram a limpeza, não disseram nada. Está tudo bem, mestre. A vingança é um direito oficialmente reconhecido pela lei imperial. Ah, não,
Shelly inadvertidamente acabou dando um bom conselho para a rotina. O que vou fazer se ela acabar decidindo usar esse conhecimento a seu favor? De qualquer forma, iremos amanhã, então esteja pronta. Ok. Eu me pergunto se ela realmente está bem ou se ela está apenas dizendo isso para manter as aparências. Mesmo me sentindo um pouco desconfortável, fomos até o labirinto porque não havia nada que pudéssemos fazer naquele momento, mas durante o dia todo me senti indiferente a qualquer coisa que conseguíssemos fazer lá. Na manhã seguinte, entramos no labirinto antes de tomar café da manhã, como de costume, mas talvez fosse porque ela sabia que eu não estava usando minha miçanga sacrificial dessa vez também, mas Roxane não estava me fazendo nenhum tipo de pedido irracional. Foi o que pensei inicialmente, mas a frequência com que ela nos guia até os grupos de inimigos no 45º andar aumentou em comparação a ontem. É realmente assim ou sou só eu? Bem, eu disse que deveríamos aumentar a quantidade de batalhas travadas no 45º andar ao longo do tempo, mas quando eu disse isso, não quis dizer que essa frequência aumentaria tão rápido. Goku, venha logo. Não sei o que esperar. Dito isso, conseguimos terminar a parte da manhã de exploração do labirinto, e de alguma forma conseguimos fazer isso sem que eu sentisse que minha vida estava constantemente em perigo, a ponto de eu mesmo começar a pensar que talvez devêssemos começar a lutar no 45º andar um pouco mais. Isso significa que Roxane conseguiu me enganar? Não, eu não gosto disso. Não gosto nem um pouco dessa possibilidade. Seja forte e nunca se deixe levar. Não se deixe enganar. Isso é uma armadilha, e você não pode cair nela de jeito nenhum. Então, rotina, vamos embora? Sim. Tenha um bom dia, mestre. Depois que terminamos de tomar café da manhã, peguei rotina e nos teletransportei para o castelo pertencente à anciã Cassandra. Os saguões sempre parecem esplêndidos, seja o de um castelo ou o de uma mansão. Olhei para cima para ver se haveria um lustre ou uma escada em caracol, mas não havia nada disso. Afinal, não é esse tipo de mundo. De qualquer forma, é um belo saguão. Bem, como este lugar pertence à chefe do clã de rotina, deveria ser óbvio que o lugar dela precisa ter uma aparência adequada. Os aristocratas, mesmo que sejam casados com alguma pessoa influente, serão muito ricos, e a menos que caiam na ruína, devem possuir uma mansão ou um castelo como esse. E já que este é o castelo da anciã de todo um clã élfico, talvez ela tenha usado sua inteligência para reconstruir o noivo caído e transformá-lo no comerciante mais influente do território? E sendo alguém tão poderosa assim, provavelmente ela tem um olhar apurado para as pessoas, e quer usá-lo em mim para avaliar o valor do homem que se tornou o dono da rotina? Isso está começando a ficar assustador para mim. Não, vai ficar tudo bem. Deve ficar tudo bem. Estou só fazendo uma saudação leve hoje, então não deve haver problemas. Se uma simples saudação vai ser suficiente ou não, aí já é outra história. Tudo vai ficar bem, contanto que a rotina não testemunhe que eu sou um ser humano sem esperança e inútil. Não, tem que ficar tudo bem. Eu não estou tratando-a mal, então o encontro de hoje deveria ser só isso. Ela querer ver que tipo de homem eu sou. Só preciso ter cuidado para não fazer papel de idiota. Bem, Cássia e o Duque também virão, então não deve haver problema. Embora eles ainda não tenham chegado, somos os únicos deste lado do saguão. Uma pessoa que parece um porteiro ou recepcionista na porta dos fundos me olha com desconfiança. Eu estive aqui ontem mesmo, então ele deve saber que eu viria aqui com rotina hoje. Mas mesmo assim, eu me pergunto se esse cara foi informado de alguma coisa? De qualquer forma, o silêncio que agora se abateu sobre o saguão é insuportável, então decidi fazer algo para quebrá-lo. Meu nome é Kaga Michio. Tenho uma reunião marcada com a anciã Cassandra hoje. Falei com a pessoa atrás nos fundos do saguão, pois não posso ficar esperando sem fazer nada ou ser ignorado, mesmo que esse cara consiga me ver claramente. Sim. Você realmente tem um encontro marcado com a anciã Cassandra. Agora, se você puder vir comigo, eu agradeceria muito. Ah, então esse cara sabia da minha chegada, afinal.
Ele sabia que Rutina e eu viríamos aqui hoje, e ainda assim ele estava nos encarando com aqueles olhos que colocavam uma pressão inacreditável em mim só por ele estar ali. Porque se fosse esse cara, eu sinto que seria impossível passar por ele se eu estivesse aqui sozinho pedindo uma reunião com a anciã Cassandra. Será que a recepção dos convidados é tão informal apenas no castelo do Duque de Hearts? A decisão correta era esperar até que Cássia chegasse no saguão e então seguir em frente com ela? Só com a Cássia, porque eu não dou a mínima para o Duque. Ou melhor, se tivéssemos esperado o Duque chegar, não tem como saber como a situação teria se desenvolvido com a Rutina aqui comigo também. Nesse caso, a resposta correta é seguir em frente sem esperar por eles? Então vamos embora? Sim, vamos. Concordando com nosso curso de ação, seguimos o recepcionista por uma passagem desconhecida até chegarmos em frente a uma grande porta. Visitantes vieram se encontrar com Lady Cassandra. Deixe-os entrar. Claro. Pode prosseguir. O recepcionista bate na porta, fala brevemente com a pessoa que estava do outro lado e, após receber sua aprovação para nos deixar passar, ele empurrou a porta. Quando Rutina e eu entramos, nos encontramos em uma pequena sala. Visitantes se encontram com Lady Cassandra. Ao fundo, ouvi a voz de uma pessoa falando. Seria uma parada para nos inspecionar? Ou um amortecedor para suavizar o impacto? Bem, acho que esse é o procedimento padrão de como as visitas aos castelos dos nobres estão sendo realizadas, o que significa que o Duque e seu castelo são os estranhos aqui. Por aqui, por favor. Alguém nos chamou novamente lá do fundo. Parece que é o suficiente. Depois de olhar para a Rutina por um segundo, seguimos em frente. Não houve qualquer mudança na expressão de Rutina. Se a sua falta de reação servir de referência, então acho que não havia nada de estranho no que estava acontecendo naquele momento, e que os nobres são simplesmente assim, e isso é apenas parte dos procedimentos cerimoniais. Vou agora chamar a Lady Cassandra. Por favor, espere aqui. Seguimos em frente, mas em vez de chegarmos onde Cassandra estava, entramos em outra sala. Será que esta é mais uma parada com um amortecedor para suavizar o impacto? Agora eu gostaria de pedir para você esperar aqui. Rutina e eu fomos deixados para trás e nos disseram para esperar onde estávamos. Você pode descansar um momento se desejar. Posso me sentar? Sim, é perfeitamente aceitável. Certo. Rutina, você também pode se sentar, se quiser. Sim, obrigada. Disse a Rutina que estava tudo bem ela se sentar, então ela se acomodou em uma cadeira próxima. Era realmente uma sala de espera esplêndida, mas parece que não estão servindo chá aos convidados aqui, o que foi uma decepção para mim. Desculpe a intromissão. Aqui estão alguns refrescos para você. Bem quando eu estava pensando nisso, uma pessoa com aparência de empregada chegou, trazendo xícaras de chá com ela. Não era um chá comum, mas sim um chá de ervas, a julgar pelo cheiro. A criada que trouxe as xícaras as colocou diante de nós e saiu sem dizer mais nada. Parece que ela trouxe uma porção para a Rutina também, o que já era de se esperar, já que a Rutina é membro do clã da anciã Cassandra. Você gostaria de um pouco? Sim, por favor. Rutina e eu aceitamos a oferta do criado e tomamos o chá de ervas. Como de costume, era uma bebida refrescante. Que tipo de ervas eles estão usando para fazer isso? Porque, a julgar pelo sabor, deve ser algo realmente bom. A visão de Rutina tomando sua própria xícara de chá de ervas também era linda. Ela estava sentada com as costas formando uma linha perfeitamente reta enquanto levantava lentamente a xícara e a colocava delicadamente próxima à boca. Ela é graciosa. Ela é graciosa e elegante. Ela é graciosa, elegante e cheia de classe. É exatamente isso que significa quando dizemos que alguém parece ter saído diretamente de uma pintura. Bem, ela é uma garota linda que parece exatamente uma pintura em tela, então isso pode ser ainda mais verdadeiro para ela. No entanto, isso se limita apenas aos caras bonitos. Quando vejo Rutina tomando seu chá daquele jeito, mas tenho certeza de que estou realmente diante de uma obra-prima que ganhou vida.
Obrigado pela paciência. Agora, por favor, venha por aqui. Ops! Enquanto eu estava ocupado olhando para a rotina com fascínio, a voz do servo nos chamou novamente. Aonde quer que fossem, voltavam logo. Sinceramente, eu pensava que seríamos forçados a esperar muito mais tempo do que isso. Ou talvez estivéssemos realmente esperando há muito tempo, mas eu estava tão ocupado assistindo rotina que mal percebi a passagem do tempo ao meu redor. Bem, provavelmente não tivemos que esperar tanto tempo porque rotina está aqui comigo. Mas essa situação me lembra de uma das estratégias supostamente empregadas pelas empresas durante a temporada de procura de emprego. Uma estratégia que é uma variante de uma entrevista de pressão, em que o candidato em potencial é deixado sozinho por um longo tempo para que o empregador possa ver como ele reagirá quando colocado nesse tipo de situação. Ou pelo menos foi o que um dos meus professores do ensino médio nos disse uma vez. Se você se encontrar em tal situação, a primeira e mais importante coisa que você precisa lembrar é que não importa o que aconteça, você não pode entrar em pânico. Talvez a anciã Cassandra esteja planejando nos fazer esperar nesta sala de espera por horas só para que ela possa provar que é superior a nós? Não podemos descartar tal cenário, mas se esse é o plano dela aqui, então não é algo que um membro da alta sociedade deva fazer com membros das classes mais baixas. Além disso, sempre que eu ia ao Castelo de Bode para me encontrar com o Duque, nunca tive que esperar muito tempo no saguão. Por outro lado, isso pode ser simplesmente porque o Duque é o tipo estranho de nobre aqui, ou talvez um tipo de nobre impaciente seria uma coisa melhor a dizer. Imagino que fazê-los esperar por horas na sala de espera deve ser outro procedimento padrão quando se trata de nobres se encontrando com plebeus. Se esse for realmente o costume, então poderemos ficar presos aqui por algumas horas. Minha única esperança agora é que, como Rotina é do mesmo clã da anciã Cassandra, ela decida que sua linda Rotina não pode esperar mais e decida nos conceder uma audiência imediatamente. Mas, será que tal desenvolvimento realmente será bom para mim pessoalmente? Se a anciã achar a Rotina fofa, então isso vai significar que ela realmente é gentil com as mulheres do seu clã, o que por sua vez vai significar que ela vai direcionar suas críticas para mim. Isso definitivamente não é algo que eu chamaria de bom. Droga! De repente, já não estou mais tão animado para ir encontrá-la. Por aqui, por favor. No entanto, parece que nosso tempo de espera acabou, e a pessoa que viemos aqui encontrar parece ter chegado. Quando a porta da sala no fim do corredor se abriu, alguém saiu e nos recebeu. Para nós, bem, a protagonista desse encontro é definitivamente a Rotina, então não seria melhor se apenas ela entrasse lá? Tia Cassandra. Porém, agora já era tarde demais para fugir, então, sem outras opções, entrei em outra sala junto com Rotina, que então cumprimentou respeitosamente a senhora idosa que nos esperava lá dentro. Eu esperava alguém que se parecesse com uma típica senhora idosa, trêmula e cambaleante, mas quando a vi pela primeira vez, minha impressão inicial foi que ela parecia algo completamente oposto do que eu esperava. Usei identificar para ver exatamente quantos anos ela tinha e, quando terminei, foi-me revelado que essa senhora tem, na verdade, 107 anos, o que significa que minha impressão sobre ela não estava errada. 107 anos, hein? Isso é incrivelmente antigo. Ela provavelmente pode ser considerada enérgica para alguém de 107 anos, porque ela ainda parece muito animada. Por outro lado, com 107 anos, não importa o quão animada ela seja, seu corpo ainda mostrará sua verdadeira idade. Ela ficou bem pequena, tanto que se permanecesse em silêncio seria parecida com um gato emprestado. É por isso que, apesar de aparentemente vigorosa, eu a achava também trêmula e vacilante, mas acho que algo assim será inevitável quando você chegar aos 107 anos. É uma idade em que, como ela ainda consegue respirar como uma pessoa normal, deveria ser considerado um mistério, mas, ao mesmo tempo, ela provavelmente deveria ser considerada uma lenda viva, se conseguiu viver tanto. Quando você chega a essa idade, não é de se admirar que ela tenha conseguido se tornar a mais velha do clã élfico. Fico feliz que esteja com boa saúde, Rotina. Parece que esse pirralho ranhoso do Brocken te deu muito trabalho, não foi? Então,
Para alguém como ela, um homem de 45 anos ainda é pouco mais que um pirralho ranhoso, hein? Por quanto tempo mais você vai fazer o Deus da Morte esperar para finalmente levar sua alma? Bem. Não se preocupe, da próxima vez que eu vir aquele pirralho pervertido, vou dar uma bronca nele que ele não vai esquecer. Sim. Então primeiro ele era um pirralho ranhoso, e agora é um pirralho pervertido também? Mesmo que ele ainda não estivesse curado do xixi na cama naquela época, ele ainda estava espiando as garotas da família tomando banho e fingindo que era uma brincadeira, então isso definitivamente o torna um pirralho pervertido. Achei muito estranho ela chamar o Duque daquele jeito, mas então Cassandra deu uma explicação perfeita que esclareceu todas as minhas dúvidas. Parece que ela estava observando essa situação sem falhar e reagiu adequadamente. Como esperado de alguém que é praticamente uma lenda viva. E quando ele foi pego espiando de forma tão desajeitada, não foi a minha bondade que permitiu que ele escapasse apenas com umas palmadas na bunda. E depois, as nádegas dele estavam tão inchadas e vermelhas que ele chorou muito por causa disso. Então o Duque de Hearts levou umas palmadas dela por estar espiando, hein? Sendo o Duque impaciente que conhecemos, tenho certeza de que ele mal fez qualquer plano antes de se jogar na ação. Agora entendo por que o Duque não quis vir. Dizem que um herói não se tornará um herói em sua cidade natal. Não importa o quão admirável ele se torne na idade adulta, do ponto de vista de quem trocou suas fraldas ou o viu brincando quando criança, ele não terá grande fama, não importa o tipo de herói e quantas grandes conquistas ele acumular em seu nome. Provavelmente é o mesmo tipo de situação de Tokugawa Ieyasu, o homem que foi declarado Shogun ao nascer, que provavelmente não era capaz de levantar a cabeça na frente de sua ama de leite Kazuga no Tsubone e nem olhá-la nos olhos. É por isso que o Duque e essa velhinha aqui tem que ser algo exatamente assim, ou algo extremamente parecido com isso. Sim, eu entendo perfeitamente porque o Duque não queria que eu viesse aqui. Ele provavelmente sabia que eu descobriria todos esses fatos incriminadores do seu passado. E não é como se ela fosse realmente a avó dele. Mas com a sabedoria de quem tem 107 anos, quão diferente isso é do Gozer, hein? Fico imaginando o quão mais avançada essa senhora é em termos de conhecimento em comparação com ele. Bem, dito isso, seu pai também não era exatamente o homem ideal. Eu não vou fazer isso é errado. Com uma atitude dessas, era óbvio que mais cedo ou mais tarde ele teria que colher o furacão depois de semear o vento por tanto tempo, então você não pode ser muito dura com o garotinho Brock por fazer o que ele fez, entendeu? Sim. É dever de um nobre subjugar o labirinto que está localizado em seus territórios, e seu pai escolheu voluntariamente negligenciar esse dever, estando plenamente ciente das consequências de suas ações. Claro que entendo isso. Ela está repreendendo Rutina como se fosse uma figura decente de autoridade familiar. Como esperado de uma lenda viva. Como elas não estão falando de mim agora, eu simplesmente fico parado sem interferir. Agora, sobre esse jovem aqui. Mas então, de repente, ela lançou um olhar penetrante para mim. Até um momento atrás, ela nem estava olhando para mim e era muito difícil para mim deduzir para onde ela estava olhando, então essa mudança repentina em seu comportamento me pegou de surpresa. Fiquei descuidado perto dela, e agora esse é o resultado. Os olhos em seu rosto enrugado me encaram como se ela quisesse fazer um buraco em meu corpo e ver diretamente minha alma. Até agora eu nem tinha notado que seu rosto está enrugado, mas agora consigo ver cada uma delas perfeitamente. Será que essa mulher também possui a habilidade de identificar, e é por isso que ela está me encarando tão atentamente? Provavelmente não, mas ainda parece que aqueles olhos dela conseguem literalmente ver através de tudo. Sim. O que ela vai fazer agora? E o mais importante, o que vai acontecer comigo? Houve um momento de extrema tensão entre nós dois. Não, na verdade, durou muito mais do que um momento. Durante todo esse tempo, ela ficou parada ali, me encarando. Então, em vez de desviar o olhar e demonstrar fraqueza, decidi encará-la de volta. Se ela realmente tem o poder de ver através de tudo, não fará muita diferença se eu vou olhar para ela ou não.
Isso continuou em silêncio absoluto por um tempo que foi longo. Longo demais, na minha opinião. Parece que você não é um homem tão covarde quanto eu pensava. Ops. Se isso era algum tipo de exame dela, então parece que eu passei. Eu passei. Não que houvesse alguma dúvida de que eu não seria capaz de fazer isso. Ah. Rutina, você poderia me apresentar a ele? Sim, tia Cassandra. Esta pessoa aqui é Michio Kaga, que atualmente é meu mestre. Lord Michio, esta é Lady Cassandra. Ela é a filha mais nova da irmã da minha tataravó. Ela é considerada uma figura materna por todas as mulheres do meu clã. Ignorando completamente a questão com o Duque, Rutina me apresentou a Cassandra exatamente como ela havia pedido. A filha mais nova da irmã da minha tataravó. Isso é realmente impressionante, mas também significa que ela é totalmente uma estranha para ela. Se fosse comigo, talvez eu tivesse um parente distante da minha tataravó lá no Japão, mas como nunca conheci essa pessoa, nem me importo em descobrir se alguém assim realmente existe. Mas não é um pouco diferente? Porque ela é a filha mais nova da irmã da sua tataravó. Isso significa que é um ramo da família da sua tataravó. Só de pensar em tanto, tataravó, já começo a enlouquecer. Dá vontade de gritar com a complexidade disso tudo. Bem, acho que ela tem 107 anos, então algo assim era de se esperar. Neste mundo, 15 anos já é considerada a idade em que alguém é adulto, o que significa que não há nada de estranho em ter filhos aos 16 ou 17 anos. Então, acho que ter netos, bisnetos e tataranetos aos 107 anos não é um conceito tão absurdo assim. Então é assim entre vocês dois, hein? Prazer em conhecê-la. Por algum motivo, ela olhou para mim novamente, então decidi agir com cautela e apenas respondê-la educadamente. Só para deixar bem claro, aquele pirralho pervertido e ranhoso do Brocken também é descendente direto da minha avó. É assim com a maioria dos elfos agora, mas tenho certeza de que minha avó deve estar se revirando no túmulo e desesperada com o quão indignos seus descendentes se tornaram. Isso não é algo mais típico da nobreza élfica do que dos elfos como um todo? Parece que todos os membros das classes altas dos elfos estão de alguma forma conectados uns aos outros por afiliação. No entanto, do ponto de vista de Rutina, isso significaria que o inimigo de seu pai e sua tataravó estão conectados muito mais intimamente do que eu pensava inicialmente. Quem imaginaria que ainda haveria algo mais surpreendente para ser revelado? É exatamente isso que será ótimo, deixando de lado o fato de que, como eu disse, relações tão distantes fazem com que os dois não sejam diferentes de um par de estranhos. Agora, quantas vezes, tataravó, apareceu até agora? De qualquer forma, é impressionante ter tantas delas. É algo que vem com 107 anos? Como esperado de uma lenda viva. Você é um aventureiro, garoto? Sim, senhora. Sou sim, senhora. Apesar de ser jovem, parece que está se saindo bem. Posso dizer que sou um aventureiro agora sem hesitar. Se quiser, posso até mostrar meu cartão de inteligência para provar que não estou inventando nada disso. Não sou mais o falso aventureiro que eu fingia ser. Sou um aventureiro de verdade. Mas eu não sou um elfo. Ou melhor, o que mais me interessa é se você concorda ou não com um humano como eu tomando uma garota do seu clã como escrava. Meu marido também era um ser humano. Como eu era a filha mais nova da família, tudo de bom já havia sido tirado de mim pelas minhas irmãs mais velhas, e não havia mais nada de bom quando finalmente chegou a minha vez de reivindicá-lo. A terceira filha se casou com um nobre. A quarta se casou com uma pessoa promissora da Ordem dos Cavaleiros, mas ele acabou se revelando um homem inútil. A quinta garota se casou com o herdeiro de uma rica família de comerciantes. O negócio que eles tinham já foi considerado o mais próspero do Império, mas quando perderam o ímpeto, não demorou muito para que caíssem mais rápido que um pássaro mergulhador, talvez porque minha irmã mais velha consumiu tudo que eles tinham, e a loja agora está efetivamente fora do mercado.
O que estou tentando dizer a ela é que, embora algumas pessoas possam nascer para ter tudo o que sempre desejaram, elas ainda não entendem como a sociedade funciona. Bem, depois de ouvir tudo isso, só há uma coisa que posso dizer aqui. As conversas dos mais velhos são longas. Longas demais para o meu gosto, na verdade. O que tia Cassandra queria dizer é que seu falecido marido também teve uma vida decorada e colorida. Como a história da anciã Cassandra estava se arrastando, Rutina se juntou a ela e a acompanhou. Parece que o marido da anciã Cassandra, que pertencia à tribo humana, já faleceu. Bem, ela tem 107 anos, então esse tipo de coisa era de se esperar. Exatamente. Apesar de ser humano, meu marido era um bom homem. Ele originalmente pertencia a uma certa família nobre. No entanto, após serem derrotados por um labirinto e não conseguirem subjugá-lo, perderam toda a sua nobreza e caíram em ruínas. Acredite ou não, mas tais histórias de queda são comuns no mundo da nobreza. Com um pressentimento, meu marido protestou de todas as maneiras possíveis. Consequentemente, ele foi isolado da família. Expulso, ele chegou ao território que pertencia à minha casa. Mais tarde, quando recuperou sua nobreza, seus parentes fizeram o que podiam para que ele voltasse. É claro, no entanto, sendo um homem sincero, ele recusou qualquer abordagem. Ele foi o único que adotou uma postura tão ereta, mesmo tendo a marca para ter sucesso. Um homem tão bom não pode ser ignorado. Ele tem que ser capturado, eram os pensamentos desta velha senhora na época. Ele teve a coragem de entrar no labirinto, era competente em termos de habilidades e dotado de excelentes maneiras por pertencer a uma família nobre. Rutina, é bom que você também se afaste do seu homem sem hesitar nem por um segundo se ele acabar se revelando um inútil imprestável. Parece ser comum que um nobre perca seu título de nobreza se não conseguir subjugar um labirinto. Mesmo assim, a história dela não serviu para nada. Foi apenas longa. Ou melhor, não quero que Rutina tente fazer nada de estranho por causa das palavras que Cassandra acabou de dizer a ela. O que eu faria se a Rutina basicamente desistisse de mim? Receio que não conseguiria fazer nada nesse momento. Não tenho dúvidas de que Lord Michiel vai subjugar seu primeiro labirinto em um futuro próximo e se tornar um membro da nobreza como resultado. Uau! Rutina realmente pulou para me proteger. Ah! É mesmo? A velha senhora olhou para mim com um brilho nos olhos. O que eu vou fazer com isso? Sim, não há engano quanto a isso. Ou, se estamos falando da subjugação de um labirinto com 50 andares, a subjugação é um objetivo que está bem ao seu alcance. Para ser completamente honesta com você, eu também não achei que ele fosse chegar tão longe. Não. Dizer que a subjugação do labirinto está ao nosso alcance é um pouco de exagero por enquanto, e dizer coisas assim agora é inútil, porque nem sabemos se conseguiremos chegar ao 50º andar. Ainda temos 6 andares pela frente, e eu quero que todas as pessoas ao meu redor entendam que concluir um único andar quando você está tão alto não é tão simples quanto todos estão fazendo parecer, então eu agradeceria se vocês não exagerassem mais do que o necessário. É mesmo? Os olhos de Cassandra se estreitam ainda mais enquanto ela me lança mais um olhar. Quanto mais você consegue fazer isso, na verdade. Espero que você não diga algo como: esta nem é minha forma final? Ainda temos 6 andares pela frente antes de podermos falar sobre subjugar um labirinto, mas o peso e a dificuldade de concluir um único andar agora é... Então você percebe que não é tão fácil quanto um passeio no parque, não é? Sim. Quando tentei explicar o que eu estava pensando agora, ela me encarou novamente, mas dessa vez de um jeito cheio de compreensão. Como esperado de alguém como ela. Imagino que isso seja algo que só quem alcançou sucesso por conta própria entenderia, e ela também parece entender que limpar um andar no labirinto não é brincadeira. Subir do primeiro andar para o segundo andar pode ser a coisa mais fácil do mundo, mas a partir daí, ir para o terceiro, quarto, quinto andar e assim por diante vai ficar cada vez mais difícil, e essa diferença só vai aumentar quanto mais você subir, então presumo que avançar do 49º andar para o 50º andar será uma tarefa considerável por si só.
Mais do que qualquer outra coisa, quero que Roxane entenda esta verdade simples. Não. Para ela, entender isso pode ser impossível, já que, para ela, ir a todos os andares é o mesmo que ir do primeiro ao segundo andar, algo que pode estar dentro da margem de erro de medição. Existe a possibilidade de que até mesmo ir do 44º ao 45º andar esteja bem abaixo do limite para ela. O que estou dizendo é que as coisas têm sido difíceis e tenho uma leve suspeita de que elas só vão ficar cada vez mais difíceis. Diga-me, Rutina, você ainda sonha em ter um papel ativo na Assembleia dos Lordes? A anciã Cassandra perguntou isso a Rutina. Querer desempenhar um papel ativo na Assembleia dos Lordes? Será que ela teve esse sonho? É a primeira vez que ouço falar disso. Não. Esse era o meu sonho quando eu ainda era apenas uma criança ingênua. Rutina responde com uma voz baixa, pouco mais alta que um sussurro. Então ela teve um sonho assim quando ainda era uma criança inocente, ignorante de como o mundo ao seu redor funciona, semelhante a como todo garotinho sonhava em ser o melhor jogador de futebol do mundo? Será que ela já disse algo tão clichê como serei a noiva do papai quando crescer? Não há nada de errado nisso. É um sonho admirável. Sim. Deve ser por isso que tanto Duque quanto Gozer têm medo e não conseguem fazer nada contra essa pessoa que os conhecia desde que ambos ainda precisavam trocar suas fraldas. Faça o seu melhor. Se tiver alguma preocupação, estarei aqui para aconselhá-la. Afinal, é pelo bem da linda filha da família. Pode me procurar se precisar de aconselhamento. Ouvi dizer que a Assembleia dos Lordes é uma conferência realizada no inverno, quando os lordes de todos os territórios do Império se reúnem na cidade imperial. Será que isso acontece uma vez por geração? Como uma garota vinda de uma família nobre, não seria estranho que Rutina quisesse participar e desempenhar um papel ativo. Escolher um humano não é tão ruim assim. Assim, posso lidar bem com as mulheres desta família. Na ausência de descendentes, pode-se julgar a todos de forma justa e imparcial. Há esse motivo também. Pertencendo a tribos diferentes, um humano e uma elfa não podem ter filhos juntos. Como a anciã Cassandra não tem filhos, ela administra a família de forma justa, ou pelo menos afirma ser capaz de fazê-lo. Entendo. Quanto à nobreza, ela trouxe o clã do marido, que é humano, então não tem ligação com o próprio sangue. Nesse ritmo, não vai ser estranho ver os filhos adotivos dela sem coragem de encará-la nos olhos. Sim. A líder antes de mim deu tratamento preferencial à filha e ao neto, o que acabou gerando má reputação. Por isso, acho que pode ser uma boa ideia escolher uma mulher sem esses laços que a limitem como próxima líder do clã. Então talvez você vai herdar essa responsabilidade de mim, Rutina. Não posso. Sinto que não estou pronta para tal. Não se preocupe com isso por enquanto. Mesmo que isso aconteça, você não herdará o cargo tão cedo, já que pretendo permanecer ativa como chefe do clã enquanto houver força nestas minhas costas velhas. Sim. Esta avó já tem 107 anos e ainda planeja cumprir seus deveres como chefe do clã. Quanto tempo ela planeja viver, afinal? E então, garoto? Não quer confiar a Rutina a mim daqui pra frente? Se ela se tornar a líder do clã no futuro, será benéfico para você também, já que vou garantir que ela seja bem treinada. A anciã Cassandra me fez uma proposta. Não houve descuido nem lacunas em suas palavras. Será que ela realmente quis dizer isso? Não posso fazer isso. Ainda preciso da ajuda dela com as batalhas nos labirintos. Acho que você tem razão. Lord Michiel. Parece que a própria Rutina ainda está em dúvida sobre essa ideia, então tudo deve ficar bem dessa vez. Bem. Seja como for, se você viver com seriedade e se certificar de fazer Rutina feliz, não vou reclamar. No entanto, se você agir de forma excessivamente cruel e a fizer chorar, saiba que tem um plano que posso usar para fazer você se arrepender de tê-la maltratado. Por que os olhos dela parecem estar me encarando? E qual é o plano de que ela falou? Deve ser algo assustador, então vou deixar de fazer qualquer coisa que possa incentivá-la a agir.
Sim, deve ser algo assustador. Acabei de repetir isso 2 vezes para enfatizar o significado disso para mim. Eu nem consigo pensar em fazê-la chorar. Ser moleca, desaparecer, fugir com alguém, cair em desgraça, virar escrava, esses casos não são raros. A líder de um clã não pode se desesperar com cada um deles. É melhor simplesmente aprender a aceitá-los. É assim mesmo? Eu sinto que você deveria ficar pelo menos um pouco chateada com isso, especialmente quando envolve fugir com alguém. Fora isso, devo dizer que concordo um pouco com ela. E existe a possibilidade de que um dia eu também desapareça no labirinto. Eles também podem desaparecer no labirinto. Atualmente, o que mais me preocupa é o pai da garota, cujo paradeiro ainda é desconhecido. Mesmo sendo filha de um nobre, como será que vão enxergar a mãe dela? Com o pai foragido, ela não será bem recebida em um lugar respeitável, mas também não pode ser deixada para crescer em um ambiente inadequado. Ainda assim, ela é membro do clã, portanto, garantir sua felicidade é responsabilidade da líder do clã. E sempre que penso que ela logo atingirá a maioridade, não consigo evitar uma baita dor de cabeça. Dito isso, você gostaria de assumi-la para si? Há um país na Europa contemporânea onde o número de filhos ilegítimos nascidos fora do casamento é numeroso, mas esse mundo ainda não parece ter se desenvolvido a esse ponto. Provavelmente é difícil ser esposa de um nobre. Não. Não tenho nenhum problema específico com você ser humano. Contanto que você seja capaz de mantê-la feliz, mesmo que tenha sabe-se lá quantas amantes, prometo que não vou reclamar nem um pouco. Essa velha está tentando me pressionar a fazer alguma coisa? Mas se for esse o caso, então é melhor eu aceitar a oferta dela. Como você provavelmente já deve ter imaginado, não posso dizer isso em voz alta. Mas ela certamente seria uma beldade, pois é uma elfa. Bom, se for sobre uma elfa, eu tenho a rotina. A Roxane e as garotas também estão lá para mim. Ou pode ser uma isca para observar minha reação. Será que ela está tentando me envolver num golpe da marmota? Não, sério. Ah, bem. Já que é assim, não posso fazer alarde sobre o caso daquela garota. Quanto mais os familiares soubessem, mais fofocas prejudiciais surgiriam. Entendo. Não parece ser uma história que possa ser contestada originalmente. Seria apenas uma introdução de personagem, então? Então, vou te ajudar um pouco. Não muito longe daqui fica a cidade de Nesco, com um labirinto localizado nos fundos da cidade. E como há um labirinto lá, presumo que você saiba o que isso significa, certo? Sim, treine lá por um tempo. Nesco, você disse. Isso parece um labirinto que pode ter dinossauros vagando por seus corredores, embora no caso deste mundo eles possam não ser dinossauros, mas sim dragões. Neste momento, é um labirinto que meu clã está tentando subjugar com todas as forças. Você pode alcançá-lo tanto daqui quanto vindo de Bode. Mesmo que consiga subjugá-lo, não posso simplesmente entregar meu título de nobreza a você. Mas se fortalecer lá, há uma boa chance de que consiga subjugar outro labirinto e se tornar um nobre por mérito próprio da próxima vez. Entendo. Em outras palavras, ela está disposta a cooperar comigo para que eu possa ficar mais forte, mas em troca, preciso ajudar o clã dela a subjugar o labirinto que ela designou. Considerando as circunstâncias, esse parece ser um pedido perfeitamente razoável, ainda mais porque ela não tem motivo para me ajudar de graça. Dito isso, qual o risco de ela simplesmente me usar para seus próprios ganhos? Será que ela seria capaz de ir tão longe para seu próprio benefício se isso significasse prejudicar indiretamente Rutina, uma membra de seu próprio clã? Outro problema que tenho com isso é que não há praticamente nenhuma maneira confiável de medir adequadamente a contribuição que um único guerreiro teve no processo de subjugação dos labirintos. Foi o que pensei, mas se os exploradores posicionados na entrada dos labirintos forem alguém afiliado ao clã, eles serão capazes de dizer se entrei no labirinto como a anciã Cassandra queria ou não? Talvez eu não precise me preocupar com isso, já que sou capaz de me teletransportar diretamente para o labirinto, mesmo de fora dele, graças à minha habilidade bônus portal.
Quando se trata de aventureiros, eles realmente não têm muitas maneiras de ganhar dinheiro além de vender os itens que conseguiram obter nos labirintos, e é muito provável que ninguém pense na possibilidade de que, em vez de trabalhar duro e fazer o melhor para subjugar o labirinto, eles podem estar relaxando no andar inferior lutando contra monstros fracos. Em outras palavras, para eles, desde que saibam há quanto tempo você está no labirinto, é possível calcular aproximadamente a contribuição que você teve na sua limpeza. Pode haver algumas diferenças entre aqueles que lutam em andares abaixo de suas habilidades reais, aqueles que lutam em andares compatíveis com suas habilidades e aqueles que enfrentam andares acima de suas capacidades, mas no geral, isso não deve ser um grande problema. Se você lutar propositalmente nos andares que excedem suas habilidades reais, há uma chance muito maior de morrer por causa disso, e aí não poderá continuar tentando obter as recompensas concedidas àqueles que subjugarem o labirinto. Portanto, embora não possamos dar um passo maior que a perna, também não podemos nos permitir relaxar. 1. Pessoalmente, acho que não haveria problema em aceitarmos a oferta dela, mas antes de dizer algo definitivo, gostaria de ouvir o que a rotina tem a dizer sobre isso. Só que, quando olhei para ela, não parecia ter nada em especial para dizer. Será que vou ter que interpretar o clima de novo? O que você acha disso, rotina? Acho que não deveríamos fazer isso. Hein? Você realmente acha que não deveríamos? Concordei vigorosamente com as palavras de rotina. Não sei por que ela disse isso, mas, sinceramente, me importo com os motivos dela tanto quanto me importo com as montanhas Sierra Nevada. 1. Achei que você fosse agarrar a oportunidade de treinar lá sem pensar duas vezes, mas parece que é mais esperto do que isso. Para ser sincera, eu odeio pirralhos inteligentes como você. A anciã Cassandra está elogiando a rotina? Ou será que está me elogiando? Você acha mesmo que esse comportamento quente-frio ainda está na moda, sua velha tsundere? Bem, muito obrigado. Ou talvez ela estivesse tentando provocar a rotina só para ver a reação dela? Bem, ainda não decidimos nada, mas se você concordar, podemos assinar o contrato que vai permitir que você o use sempre que achar necessário. 1. Ainda corremos o risco de sermos usados por ela? Bem, mesmo que sejamos, enquanto eu for um aventureiro, podemos eventualmente fugir para onde quisermos, se a situação exigir. Você pode pensar que pode simplesmente fugir se não for conveniente para você e você é livre para pensar dessa forma, mas saiba que se você tentar isso, não será tão fácil quanto você pensa que seria. Se sim, claro. Parece que acertei em cheio com meu palpite, afinal. Mas será que eu realmente não vou conseguir fugir dela? Ela pode pensar que me pegou de jeito porque sou um aventureiro, mas eu tenho meu portal ao qual as restrições normais não se aplicam. Mas não precisa se preocupar. De jeito nenhum eu faria algo para machucar qualquer uma das garotas do clã. Bem, isso é muito. Você, no entanto, não é uma das garotas do clã. K. Nossa, essa velha adora ficar oscilando entre os humores, não é? Nesse sentido, acho que ela poderia dar trabalho até para o Duque Ugozer. Bem, não posso prometer nada, mas pelo menos tentarei te atender. Supondo que você realmente consiga usá-lo e que ele lhe seja útil. Não tenho dúvidas de que Lord Michio e suas outras companheiras são capazes de lutar nos labirintos. Essa é uma razão ainda maior para você aceitar minha proposta, especialmente porque você não vai perder nada nos emprestando sua ajuda. Rutina tentou me defender e as outras membros do meu grupo, mas ela só conseguiu fazer isso porque ela já entrou nos labirintos junto conosco e sabe do que somos capazes. No entanto, essa velha senhora não sabe disso, então a única saída possível para mim pode ser admitir que eu realmente consigo usar magia, mas eu gostaria de evitar fazer isso se possível. Deveríamos então tentar chegar a um acordo adequado? Alternativamente, se eu realmente quiser tentar correr, deve ser possível fazer isso com meu portal. Esta velha senhora aqui é a chefe de um clã inteiro de elfos, então é provavelmente seguro dizer que ela é bem influente, mas mesmo que ela seja mais influente do que eu pensava inicialmente, mesmo sua influência e o poder de seu alcance estão fadados a ter algum tipo de limite.
Ninguém tem poder infinito em suas mãos, então talvez estivéssemos a salvo de suas garras se corrêssemos ainda mais longe do que Cassim, sobre quem Roxane me falou em algum momento no passado? De qualquer forma, temos que entrar em algum labirinto, e não temos medo de entrar no labirinto de Nesco, então podemos muito bem ir para lá. Nesse caso, você deve levar isso com você. A anciã Cassandra então tirou algo do bolso e me entregou. Quando olhei mais de perto, descobri que era um emblema semelhante ao que recebi do Duque de Hearts, mas será que é realmente a mesma coisa? Isso é. Então você parece saber o que é isso? Ótimo! No labirinto localizado nos fundos de Nesco, os exploradores do clã estão posicionados na entrada do labirinto. Quando você for até lá, basta mostrar a eles este emblema e dizer seu nome, e eles o levarão ao andar mais alto do labirinto. Então, essa coisa serve ao mesmo propósito que o emblema que o Duque me deu antes. A única diferença é que no Ducado de Hearts eu não precisava dizer meu nome ao entrar no labirinto, mas no labirinto de Nesco, acho que era de se esperar. Afinal, se eles registrarem os nomes das pessoas que entram no labirinto, eles poderão descobrir quem está em qual andar e qual o valor da contribuição que deram, o que pode ser o melhor. Poder ir ao andar mais alto explorado logo de cara pode parecer um privilégio à primeira vista, mas, na verdade, também pode ser uma armadilha preparada pela anciã Cassandra para que ela pudesse extrair minhas informações e ver se eu conseguiria ou não lutar nos andares mais altos. De certa forma, acho que se pode dizer que este emblema é como um cartão de pontos que também vende suas informações pessoais. Para remediar isso, acho que podemos tentar ir para o andar mais alto e depois descer para os andares mais baixos e enganar o sistema dessa forma, mas, do ponto de vista financeiro, essa não será a melhor decisão, porque os itens dropados pelos monstros nos andares mais baixos não valerão tanto quanto os itens dropados pelos monstros nos andares mais altos. Honestamente, sinto-me bastante preocupado sobre o que deveríamos estar fazendo aqui, mas, no mínimo, tal grau de engano ainda deveria estar dentro da margem de erro. Sim, eu sei que item é esse, porque recebi um similar do Duque de Hearts. Então ele confia tanto em você, hein? Bem, eu já esperava isso, já que ele decidiu que a melhor solução para a rotina era confiá-la a você. Será este o verdadeiro significado deste emblema? É algo semelhante a um distintivo de confiança? Bem, acho que sim, já que certamente não é algo que se vê sendo dado à torto e à direito a qualquer aventureiro capaz de ir aos labirintos localizados em qualquer território. Além disso, sinto que preciso corrigi-lo em uma coisa, senhora. Não é que Rutina tenha sido confiada a mim para protegê-la nem nada. Ela me foi dada como recompensa por ajudar a derrotar o Conde de Selmar. Não tenho planos de devolvê-lo. Neste momento, eu provavelmente poderia devolver o emblema do Duque, já que ele não está me ajudando muito agora. O emblema dessa velha pode ser parecido com o dele, a única diferença é que eu meio que fui forçado a aceitá-lo. Bem, olhei de relance para a Rutina e percebi que ela pareceu um tanto feliz quando decidi aceitar o emblema, então se ela está feliz com isso, então acho que foi a escolha certa, afinal. Então você pretende alimentar o peixe que pescou, hein? Nesse caso, acho que a Rutina deveria receber uma pequena quantia de dinheiro de vez em quando. Entendi. Para que a Rutina pudesse aos poucos acumular fundos suficientes para eventualmente se recomprar. É isso que você quer dizer com isso? Se você realmente deseja um dia participar ativamente da Assembleia dos Lordes, a primeira coisa que você terá que aprender é como gastar seu dinheiro de forma responsável. Diferentes estilos de negociação, alocação eficiente dos recursos disponíveis e gestão adequada de ativos também são habilidades bem-vindas. Essas podem parecer palavras extremamente difíceis, mas você desenvolverá todas essas habilidades naturalmente ao aprender a gastar seu dinheiro. Você pode estar colocando dessa forma, mas, sinceramente, não acho que seja tão fácil assim. Acho que seria possível no Japão moderno, mas aqui? Acho que não. Uma coisa que admito, no entanto,
é que aqui neste mundo gastar seu dinheiro de forma responsável e economizá-lo pode ser mais fácil do que no Japão moderno, já que aqui neste mundo você não sofrerá com o pagamento de contas rotativas, não ficará viciado em compras online e certamente não gastará todas as suas economias em jogos de gacha. Neste mundo, a única coisa a qual você provavelmente pode acabar viciado se perder o controle sobre seus impulsos de gasto é o jogo. No entanto, na minha opinião pessoal, este mundo tem um vício ainda mais perigoso do que o jogo. O vício em batalhas, que é resultado de se viciar em explorar os labirintos. Ah, não me entenda mal. Não é como se eu tivesse alguém em particular em mente quando falo sobre isso, de jeito nenhum. A imagem de alguém pode estar surgindo na minha mente agora, mas não é o caso aqui. Certamente, se Rutina quiser comprar sua liberdade de volta algum dia no futuro, então a melhor escolha possível para ela é aprender a não gastar muito dinheiro em nada, mesmo que ela esteja acostumada a fazer exatamente isso, já que é filha de um nobre. Se ela quiser recuperar seu status perdido, esse terá que ser o primeiro passo para ela. Bem, acho que sim. Rutina, volte aqui assim que conseguir juntar uma única moeda de ouro. Se fizer isso, com certeza venderei o tesouro do clã para você. A anciã Cassandra apresentou à Rutina uma oferta bastante curiosa. Mas isso significa que, mesmo que eu desse a Rutina a mesada, ela ainda não conseguiria comprá-la da anciã Cassandra, a menos que fosse com o dinheiro que ela mesma ganhasse? Na verdade. Sim. O que foi? Na verdade. Tenho uma moeda de ouro comigo agora. Ela está falando da moeda de ouro que sua mãe lhe disse para manter costurada em suas roupas? Porque se for assim, certamente Rutina tem uma única moeda de ouro com ela agora. Porque minha mãe me disse para sempre ter pelo menos isso comigo o tempo todo, caso algo acontecesse comigo. Ah, entendi. Pensando bem, eu também estava lá quando aquela garota aprendeu essa sabedoria em particular. Então ela levou essa lição a sério e fez questão de passá-la para a própria filha, hein? Como esperado de uma senhora que viveu neste mundo por 107 anos, e contando. No entanto, tenho que me perguntar. Cassandra trata a Rutina e sua mãe como indivíduos separados, ou Rutina é simplesmente uma cúmplice, ou um acréscimo à mãe? Porque se for a última opção, isso significaria que ela tem um apego bastante doentio por ela, e eu gostaria que ela deixasse Rutina de fora. Mas acho que pode ter sido tolice sua mencionar tê-la aqui, de todos os lugares, porque agora essa sua moeda de ouro pode ser tirada de você. Então você ficará feliz em saber que não precisa se preocupar, porque eu já sei disso. Você já sabe sobre isso? Ah, sim, porque eu mesma contei a ele. A anciã Cassandra ficou muito surpresa, então Rutina e eu explicamos a ela. Como eu disse, já sei que Rutina tinha uma moeda de ouro costurada em sua roupa e, como eu disse a ela, não tenho a mínima intenção de tirá-la dela. Bem, isso não é muito gentil da sua parte? Talvez, mas não a reivindiquei porque não sabia a quem pertencia. Esse foi o meu raciocínio. Aqui está. Rutina tirou a moeda de ouro e a apresentou a Cassandra. Ei, Ryuto. Sim, minha senhora? A partir de agora, esta sala está interditada a todos. Certifiquem-se de que ninguém se aproxime dela até novo aviso. Entendido. Cassandra deu a ordem ao homem parado do lado de fora da porta, aparentemente chamado Ryuto. Afinal, ele devia ser alguém próximo ao seu guarda-costas pessoal. Venha aqui agora. A anciã Cassandra se levantou de seu assento e caminhou até o final da sala enquanto fazia sinal para a Rutina ir até seu lado. Claro. Depois de trocar breves olhares com Rutina, acenei para ela, encorajando-a a fazer o que ela pedia. Então a anciã Cassandra foi até a coisa que parecia uma tela colocada na parede e começou a movê-la, revelando que na verdade havia uma porta escondida atrás dela. A porta em si parece extremamente pesada. Mas, mais importante, isso significa que ainda há uma outra sala inteira, ou mais delas, escondidas nesta. Tanto esta porta quanto todas as paredes desta sala são feitas de cimento escudo.
Isso significa que, mesmo sendo um aventureiro, você não conseguirá escapar daqui se eu ou qualquer um dos guardas o considerarmos uma ameaça. É por isso que tudo parece tão pesado, porque foi usado cimento escudo na construção, e como uma das características especiais do cimento escudo é a capacidade de bloquear magia de movimento, como o caminhante de campo dos aventureiros, isso significa que nenhum aventureiro pode invadir esta sala ou escapar dela, caso consiga entrar de alguma forma. Entretanto, essas restrições não se aplicam à habilidade bônus portal. Além disso, embora a anciã Cassandra tenha dito essas palavras no tom mais amigável que ela conseguiu, o significado oculto de suas palavras não passou despercebido por mim, mas não é como se eu fosse retrucar a ela só porque eu sabia o que ela realmente queria dizer com isso. Bem, entrem. O fundo desta sala contém o tesouro. E, claro, nem preciso dizer que esta sala também é feita inteiramente de cimento escudo. Com isso, a anciã Cassandra abriu a porta que levava à sala dos fundos. Ao contrário do que eu esperava, a sala era bem pequena, então talvez fosse melhor chamá-la de depósito em vez de tesouro. No entanto, definitivamente havia alguns equipamentos guardados ali, como a misericórdia ou o martelo de guerra da soneca, por exemplo. A misericórdia parece uma espada de uma mão, e parece que pode ser melhor que a estoque de petrificação da mira em termos de dano físico, mas pelo que estou vendo, não parece ter nenhum slot de habilidade vazio, então, nesse aspecto, a estoque de petrificação ainda é superior. Por outro lado, o martelo de guerra da soneca tem uma habilidade que dá uma chance de colocar o inimigo atingido para dormir, mas fora isso, também não possui mais slots de habilidade vazios. Se eu quisesse roubar qualquer uma dessas coisas dela, acho que tecnicamente eu poderia voltar aqui usando o portal, mas isso realmente valeria todo o trabalho associado a isso? Não, eu não faria isso mesmo se pudesse. De jeito nenhum farei. Se houver a mínima chance de que, fazendo isso, eu irrite essa senhora, então tal empreitada não vale a pena. Eu não farei isso. Eu não farei isso. Acabei de repetir isso mentalmente 2 vezes para enfatizar o quanto é importante não fazer algo assim. Em primeiro lugar, mesmo se roubássemos aquele equipamento, contanto que ele pudesse ser usado, alguns de nós teriam que usá-lo, pois não faz sentido ter um bom equipamento se você não vai usá-lo de fato e apenas mantê-lo em seu inventário para que ele possa acumular poeira lá. Dito isso, nunca vi ou ouvi falar de muitos elfos usando misericórdias ou martelos de guerra, então não seria uma boa ideia dar essas armas para a rotina. Além disso, se ela ou as outras garotas começassem a usar essas novas armas, isso provavelmente aumentaria nossas chances de sermos derrotados e mortos nos andares superiores dos labirintos. Mas, se elas acabassem sendo equipamentos bons o suficiente, talvez isso diminuísse o risco de sermos derrotados e mortos? No fim das contas, acho que o que é mais valioso do que o equipamento em si são os recursos humanos que vão usar esse equipamento para lutar contra os monstros dos labirintos. A anciã Cassandra entrou no tesouro e abriu a gaveta de uma das prateleiras em vez de ir até um dos equipamentos que estavam expostos ali. Ah! Isso mesmo, o dinheiro. É provavelmente aqui que ela vai colocar a moeda de ouro da rotina. Entendo. Ela mesma disse que isto é um tesouro, e se isto é um tesouro, então isso significa que pode haver moedas de platina escondidas em algum lugar aqui. Se esse for o caso, então definitivamente valeria a pena voltar aqui para podermos roubar. Não. Eu não farei isso. De jeito nenhum. O que é isso? A anciã Cassandra tirou algo da pequena prateleira e entregou à rotina. Este é um dos tesouros secretos que foram passados de uma geração para outra do nosso clã. Ninguém do clã teve a chance de realmente usá-lo antes, mas meu pressentimento me diz que, se for você, rotina, passá-lo para você agora pode ser a melhor escolha, então quero que leve isso com você. Não de graça, é claro. Em troca de sua única moeda de ouro, como conversamos. Assim como o suor não pode retornar ao interior do corpo, a palavra de um imperador não pode ser desdita. Assim como o suor não pode retornar ao interior do corpo, a palavra de um imperador não pode ser desdita. Este é um provérbio japonês que basicamente diz que, não importa quem alguém seja, nunca se deve voltar atrás na palavra que se deu a alguém, certo?
Isso significa que a anciã Cassandra é realmente uma pessoa tão grandiosa? Ou talvez ela apenas se considere uma? Bem, afinal, ela é a chefe de um clã élfico inteiro, então acho que isso lhe dá o direito de pelo menos pensar em si mesma como alguém importante em sua comunidade. Mas, de qualquer forma, está tudo bem se eu interpretar suas palavras como se ela nunca mentiria para os membros de seu clã. Claro, tia Cassandra. Rotina, com treinamento adequado, você poderá se tornar uma maga no futuro. Dizem que este tesouro secreto do nosso clã é capaz de aumentar os poderes mágicos de quem o usa, então tenho certeza de que será útil para você um dia. Sim. Vou me certificar de guardá-lo com carinho até que esse dia chegue. Rotina hesitou por um momento, mas no final aceitou o item que Cassandra lhe entregou com gratidão. Ela disse que esse item será útil para ela um dia, quando ela puder se tornar uma maga no futuro, mas como Rotina já conseguiu se tornar maga, isso significa que esse tesouro será útil para ela imediatamente, e não haverá necessidade de ela esperar sabe Deus quanto tempo. É ótimo que Rotina já tenha desbloqueado a classe maga para si mesma, porque caso contrário esse item teria sido desperdiçado. Nesse caso, talvez eu devesse me gabar disso para a anciã Cassandra, numa tentativa de ganhar alguns pontos extras com ela? Pensando bem, talvez seja melhor eu ficar quieto sobre isso. Se eu dissesse algo assim do nada, existe a possibilidade de que ela não só começasse a me olhar de forma estranha, como também provavelmente começaria a fazer um monte de perguntas, tipo como isso aconteceu ou quando exatamente aconteceu, e, se chegasse a esse ponto, eu poderia acabar sendo forçado a revelar algumas das minhas próprias habilidades, e isso é algo que eu absolutamente não posso permitir. Bem, isso não é importante agora. Você tem a vida inteira pela frente, então, se esperar o suficiente, as coisas boas começarão a acontecer por conta própria. Sim. A anciã Cassandra então deixou o tesouro, e Rotina e eu a seguimos de perto, mas antes de fazermos isso, certifiquei-me de lembrar completamente a localização do tesouro. Não é porque eu quero voltar aqui. Eu não voltarei aqui. Eu não voltarei aqui. Pensando bem, no momento dinheiro nem é um problema para mim, então não há necessidade alguma de recorrer ao roubo. O dinheiro que podemos ganhar vendendo os itens que obtemos dos monstros nos labirintos é mais do que suficiente para sobrevivermos, então voltar aqui para quaisquer propósitos nefastos seria inútil. Ryuto, você tem algo a relatar? Sim, minha senhora. O Duque e a Duquesa de Hearts chegaram. Então faça-os esperar mais um pouco. Eu não me importo com aquele pirralho e sei que ele também não se importa, mas o único momento em que você deveria ver o inimigo da sua família novamente é quando estiver pronta para matá-lo. A anciã Cassandra disse algo mais do que perturbador, mas eu entendo o que ela quer dizer. Mesmo que o Duque de Hearts viesse aqui, ele provavelmente estava reclamando que não queria vir, mas não tinha muita escolha se não quisesse que Cassio dedurasse na frente da velha senhora. Lidar com ele é tão insuportável. Sim, você tem razão. Ainda não estou pronta. Dizem que a luxúria e o álcool são seus piores inimigos no mundo inteiro, mas eu os encontraria de bom grado neste mundo. Eu não sei exatamente para que você está se preparando, mas pode fazer isso quando eu não estiver aqui, por favor. Falando sério. O único conselho que posso te dar é que, se você perfurá-lo com gelo, não vai deixar nenhuma evidência. E se você sair daqui usando meu portal, vai ter um álibi perfeito, que é basicamente tudo o que você pode querer. No entanto, já que estavam falando de preparativos, talvez ela estivesse se referindo a veneno? Mas, como o Duque está sempre usando sua miçanga sacrificial, mesmo isso pode não ser suficiente. Por outro lado, mesmo que a primeira onda de convulsões letais não o tenha matado, as subsequentes podem muito bem resolver o problema, ou ele pode ser alimentado com o dobro da quantidade letal de veneno só para garantir que o trabalho seja feito. Esse é um pensamento bastante assustador. Certo, enquanto o pirralho está esperando, vocês dois devem voltar para casa hoje. Lá, você pode perguntar ao garoto como usar o tesouro corretamente. Sim. Ah, é? Tem um jeito certo de usar? Não sei. Você agora é uma membro legítima do clã.
E depois de subjugar um labirinto, ninguém poderá questionar isso, então vá com calma e lembre-se. Sempre que tiver um problema, pode contar com esta velha senhora aqui. Sim, muito obrigada. O mesmo vale para você. Venha me visitar se precisar de alguma coisa e eu te ajudarei. Mas só enquanto você continuar tentando subjugar os labirintos e não fizer nada que faça a rotina chorar. Claro. Então, no fim, ela ainda tinha algo a dizer, essa velha senhora. Bem, acho que é assim que ela quer demonstrar gentileza com rotina como membro do clã. Muito obrigada, tia Cassandra. E adeus. Rotina fez uma reverência a ela, e então saímos da sala e voltamos para casa sem esbarrar no Duque ou em Cássia. Bem-vindos ao lar, mestre, Rotina. Quando voltamos para casa, Roxane nos recebeu. Comparada à sua fofura, a anciã Cassandra não parecia grande coisa. E não acho que compará-la com Roxane seja errado nem um pouco. Estamos de volta. Abracei Roxane por um momento. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não, acho que não. Não se preocupe com isso. Ok. Roxane ficou preocupada porque eu a abracei tão de repente, mas dessa vez não consegui me conter, mesmo não fazendo isso com tanta frequência. É só que tenho me sentido um pouco solitário, só isso. Sim. Relutantemente, soltei Roxane e abracei Shelry, que estava um pouco mais distante. Shelry, é claro, não protestou. Depois de abraçar Shelry por um tempo, Miriam também olhou para mim com interesse. Sim, desço. Shelry e Miriam são pequenas, então há bastante espaço para as duas ao mesmo tempo. Então soltei Shelry e abracei Miriam na frente dela. Apreciar a fofura da Miriam de frente é o máximo. Vesta é a próxima, mas é difícil para as duas ao mesmo tempo, já que ela é tão grande, então soltei Miriam e abracei Vesta. Parece que estou me agarrando a ela em vez de abraçá-la, mas seu tamanho é reconfortante. Uma sensação de volume aumenta a satisfação e me acalma. Acho que vamos ficar bem. Tenho certeza de que ficaremos bem também, Vesta. Sinto uma grande sensação de estabilidade. Não. Isso significa que não estou bem, afinal? Mas está tudo bem, porque é muito leve, então não há problemas. Depois de curtir o volume da Vesta por um tempo, eu a soltei. Mas não podemos parar por aí, então abracei a Rotina, que estava por perto. Você está bem comigo? Sem problemas. Pensando bem, eu não usei essa desculpa, mas isso é mentira. Em primeiro lugar, por que não vir até aqui e abraçar Rotina sozinho? Eu certamente poderia fazer isso, mas não farei porque sou filantropo. Isso é. Rotina me mostrou o equipamento que ela recebeu da anciã Cassandra. Isso é. Presilha corporal, acessório. Habilidades. Vazio, vazio, vazio. Parece uma presilha corporal e também tem 3 slots de habilidade vazios, o que o torna um excelente acessório. É realmente uma joia digna de ser chamada de tesouro de todo o clã. Não importa se é realmente algo assim. Recebi-o da Rotina e dei uma olhada. Quando aberto, parece um colar de corrente. Ou melhor, parece algo que normalmente deveria ser usado como um colar. Não importa como você pense sobre isso, você provavelmente vai pendurar isso no pescoço, então, depois de pendurá-lo e reunir tudo em um ponto, a corrente se estende em 2 ramos. E então há as presilhas nas pontas desses ramos. Sob o pescoço. Uma corrente que se divide em 2 e se espalha lindamente a partir dali. Presilhas nas pontas da corrente? Mas o que exatamente essas presilhas deveriam prender? A resposta parece bem óbvia neste ponto. Uau! Incrível! Que senhora extraordinária por ter oferecido um tesouro desses para a Rotina! Não é de se espantar que ela tenha dito que ninguém do clã jamais usou isso até agora, porque todas provavelmente pensaram que isso era algo ultrajante. Isso é algo incrível, sem dúvida.
e algo com o qual você vai precisar se acostumar. Agora não é o momento certo para ficar animado com isso, então pensei em algo neutro para dizer. Mas agora está tudo bem? Está tudo bem? Rotina pode realmente ter isso? Não, preciso me conter por enquanto. Sou um homem paciente, então preciso me controlar antes de fazer ou dizer algo que possa me arrepender. Preciso mostrar a todos e a mim mesmo que sou um homem capaz de suportar dificuldades e tentações quando necessário. Isso mesmo. Vou te ensinar como colocá-lo corretamente esta noite. Claro. Estou ansiosa por isso. E estou ansioso por isso também. Quero muito que ela tente colocá-lo imediatamente hoje à noite. Não, isso não é bom. Você não pode se deixar afogar nos seus desejos, Michio. Você não pode se deixar imergir neles ainda. Você precisa de autodisciplina, esforço e uma quantidade incrível de perseverança para não se desviar do caminho que o levará à vitória. Fortitude e perseverança também são necessárias se você quiser alcançar a vitória. Outra verdade que aprendi depois de usar a classe maníaco-sexual como uma de minhas classes por tanto tempo é que, às vezes, a abstinência também pode ser o caminho para a vitória. O que todas essas abordagens enfatizam? Paciência. A paciência leva à vitória. A paciência leva à transformação. Mas, dito tudo isso, ainda vou esperar ansiosamente por esta noite. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, um possível próximo capítulo, ou o vídeo mais recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.